subiu aos céus, São Miguel Arcanjo, defender-nos no combate, seja nosso Deus, das bondades, constantemente obedientes, e vós, e a todos os espíritos. A cruz sagrada seja a nossa luz, seja o dragão nosso Deus, retira os satanás. Nunca dá os seus é o mal que oferece, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, Gálatas 5, do versículo 1 até o 16. Gálatas 5, desculpa, é 1 a 21. Gálatas 5, 1 ao 21. Ao 26. Todo mundo vai ler muito hoje. Pode ser o capítulo 5 de Gálatas? É o capítulo 5 de Gálatas. Excelente. Hoje a gente estava lá em casa, né? Os 5 de Gálatas. 5 todo. Capítulo 5 todinho. Se vocês quiserem, pessoal, assim, né, anotar também, sempre é bom, sabia? Eu estou fazendo isso agora. Porque às vezes a gente vai ficando mais velho, né? E a memória vai ficando esquecida. Mas aí você já anota o seu caderno de oração. É importante todo mundo ter também. Eu ganhei o meu aqui. Irmãozinho. Tá. Todo mundo achou? Então vamos lá. Daqui a pouco a gente entra na passagem. Deixei marcadinho, né? Vamos só entender um pouco o que é esse momento dentro de tudo que você vem vivendo. Vocês aqui já têm um projeto de vida, sim ou não? Você sabe o que é um projeto de vida? Pronto, os horários direitinho da sua oração pessoal, da sua laboterapia, do seu apostolado, de ir pra missa. Todo mundo já tem bem bonitinho uma rotina, certo? Cada um deve seguir? Pronto. Aí na oração pessoal de vocês, costuma ser de quanto tempo? 10 minutos? Uma hora? Reza mais na oração comunitária. Você acha que é importante ter um momento só você e Deus? Por que é importante? É importante, pessoal, para vocês terem intimidade com Ele. Porque nesse tempo que vocês estão na experiência da comunidade de vida, todos nós, né, a Valesca, a Mário, o Pedro, eu, vocês, é um tempo que Ele quer falar o coração de cada um de nós. Quer falar coisas que talvez você não entendeu até hoje e a partir de agora vai entender. Por exemplo, ser um missionário comunidade de vida, né? A gente tem um chamado muito específico. Claro que a gente é igreja católica, apostólica, romana, que a gente é lumen, mas dentro da obra lumen é um chamado muito específico. Que quem não tem um chamado, vai embora, né? Não é questão de achar legal ou não. Não é acho bonito, acho diferente. Tudo bem, mas você é chamado. Então é na oração pessoal também, não é apenas, mas também, que você vai ouvindo o que Ele fala ao seu coração. Na intimidade você vai entendendo a vontade de Deus. E aí quando você entende a vontade de Deus, você pode corresponder a essa vontade. E aí você vai entendendo, então Jesus Ele quer isso de mim hoje. Então quando você vai para a oração pessoal, é muito importante que você reze com o evangelho do dia.
Ah, mas já ouviu o Padre Emerson, mas já ouviu o diário que foi o Evangelho. Já vai ter a missa 18 horas, vai ter a homilia sobre o Evangelho. Mas tudo isso não se compara a você e Deus sozinhos, lendo o Evangelho, fazendo um estudo da palavra ali, daquilo que toda a igreja reza hoje. E aí você vai ganhando essa intimidade com a Bíblia, você vai ganhando essa intimidade na liberdade da oração. Por exemplo, na oração agora eu falei assim, né? Cada um agora com as suas palavras fale com Deus. 3 pessoas falaram. Né? Não é assim, isso não é que é certo ou errado. Mas quando você tem uma intimidade com Deus, as palavras elas vão aparecendo. Porque com qualquer um de vocês, se eu falar, aí vamos ali tomar aqui um café e conversar, vai ter assunto. E aí, como é que está sendo? Fez o que hoje? Qual é o propósito? Você também vai perguntar como é que foi sair de Salvador, como é que era lá. Não vai ter assunto? Por que com Deus não tem? Claro que tem. Mas a gente tem que aprender a conversar com Ele. Ah, mas eu não sei falar bonito. Não tem nenhum problema. Uma coisa que Deus não vai se preocupar é com a beleza das palavras que você vai estar falando. Mas é necessário ir estimulando isso. Daqui a pouco a gente vai rezar e a gente vai ter a oportunidade de novo. Aí quando eu falar assim, porque a música que a gente está cantando ajuda na conversa com Deus, né? Faz-me hoje voltar ao primeiro amor. Relembrar de onde a tua mão me levantou. Inflama o meu ser com o teu fogo abrasador. Você vai cantando e vai rezando. Não é em vão, mas é uma forma. A música é uma forma. A gente vai já agora ler aqui a leitura aqui de Gálatas. É uma outra forma de falar com Deus. Você vai ver como ele vai falar com você por meio da palavra dele. Mas além disso, tem a sua forma pessoal. Por exemplo, quando eu estou sozinho, eu gosto de falar com Deus cantando rap. Então eu fico cantando rap para Ele. É o meu jeito, né? A minha forma. Bem diferente. E a sua? Né? É mais refletindo, é mais falando, é chorando, é questionando, porque aí é você e Ele. Mas nesse tempo favorável, que a gente está mais junto, né? O Pedro veio lá de São Carlos, eu veio lá de Salvador, a Livinha está sempre por aqui, a Alana, a Maria, a gente está vivendo uma fraternidade nova. Que começou lá no Retiro, né? Mas que não terminou lá, continuou. E aí hoje, a gente vai falar um pouco dessa graça que está sobre nós. Poucos têm essa oportunidade. Se você olhar na sua vida, quando foi na tua história, Daniel, por exemplo, que você tinha uma rotina tão favorável para estar perto de Deus? Eu acho que nunca. Como hoje. Você acorda, já é diário Padre Emerson. Antes da comunidade de vida, como era, eu acordava já tendo que engolir a comida para ir para o estádio. Você eu não sei, mas com certeza hoje a rotina da gente favorece a intimidade com Deus. Quando que antigamente você tinha missa diária na tua rotina? Eu não tinha. Eu queria até antes, tá? Antes de entrar na comunidade de vida. Mas eu não conseguia, era trabalho, era faculdade, era carro, era conta para pegar. Eu não conseguia me organizar. Mas hoje a rotina que a gente tem é uma graça. Nos aproxima ou nos afasta de Deus? Nos aproxima. Vida fraterna. Você conviver com o diferente. Que graça. Várias pessoas assim, moram juntas, sabe? Não é só a comunidade de vida ruim, não. Por exemplo, um albergue social da prefeitura. Tem pessoas que que não são do mesmo sangue, mas moram juntas, não é verdade? Um hostel. Quando os amigos se reúnem, uma república. O pessoal se reúne para morar junto, né? Bebida, não sei o quê. Morar junto não é uma coisa só da comunidade de vida longa. Agora, morar juntos, querendo construir o céu na terra, por meio da vida fraterna, não é todo canto. Não é todo canto. E morar juntos, tendo Jesus abandonado no centro, tendo uma vida ofertada para os pobres e morando com os acolhidos na casa de missão, aí é bem lumen, é bem nosso. É uma característica bem própria do carisma. Os membros da comunidade de vida lumen moram com os acolhidos e com as acolhidas. E são chamados a ser uma família. A gente é uma clínica? Sim ou não? Não. Somos uma ONG? Não.
Somos comunidade terapêutica? Não. Não. Somos o quê? Família. Uma família. O acolhido, quando ele vem para nossa casa, ele se sente família. Não temos nenhum vínculo com o Estado, com a prefeitura, com a nação, vínculo financeiro, contrato, nada disso. Porque não faz parte da nossa natureza fazer convênio, ser clínica, porque Deus quer que a gente seja uma família. E uma família que vive o Evangelho. Uma família que Ele é o dono, Deus é o centro. Por isso que não é lugar de contendas, de inveja, de murmuração, de preguiça. Por isso que é um lugar de doação, de se consumir, de se ofertar, de vida de oração, de disciplina, de castidade, de obediência. Tudo isso não é porque o homem quer, é porque o carisma nos ensina assim, porque Jesus nos ensina assim. Então, nesse tempo de graça, com tudo isso que a gente foi falando, de rotina, de vida fraterna, de ter uma pessoa ali na frente conduzindo, de ter pregação, de ter os acolhidos, de ir no bom samaritano, de amar Jesus no pobre, de acolher as crianças, os jovens, a comunidade Jacatá, né? Senão? 31 de abril. Tudo isso é graça. São graças que de graça nós recebemos. Mas, você acha que alguma coisa pode impedir a graça de Deus? Sim ou não? Quem acha que existem coisas que podem impedir a graça de Deus, levanta a mão. Só você mesmo. Quem acha que não tem nada que impede a graça de Deus, levanta a mão. Acertaram. O pecado, ele impede a graça de Deus. O pecado coloca uma pedra onde a graça não pode passar. O pecado te impede de ser um só com Ele. O pecado, ele é essa barreira. Mas onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Se você permitir. Deus, ele não vai agir na sua vida se você não permitir. Deus, ele não vai converter o seu coração se você não quiser. Se você não abrir o coração. Deus, ele não vai lhe violentar. Porque não é da natureza de Deus ser invasivo. Entende? Se Deus é amor, é paciência, é mansidão, é compaixão, como é que ele vai ser violento entrando no seu coração à força? Arrombando a porta? Ele não se contradiz. A gente se contradiz, né? Uma hora a gente fala, Senhor, eu nunca vou te abandonar. Outra hora a gente está caído no pecado. Então isso é da natureza humana. Contradição, a inconstância. Uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra. É da natureza humana. Mas não é da natureza divina. Deus, ele não se contradiz. Então, quando você escolhe livremente pecar, o que ele faz? Respeita. Ele queria que você pecasse? Não, de forma alguma. É muito forte em Mateus 25, quando fala assim, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele vai pegar toda a humanidade e vai dividir em dois lados. Do lado direito, as ovelhas, e do lado esquerdo, os bodes, os cabritos. E vai dizer para as ovelhas o quê? Vinde, benditos de meu Pai, para o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de... Tive sede e me deram de... Tudo aquilo lá que a gente já sabe. Então ele deixa claro que o reino preparado para as ovelhas foi criado desde a criação do mundo. E quando ele olha para o lado esquerdo, para os cabritos, ele fala o quê? Apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. O inferno foi criado para a alma do ser humano? Não. Deus criou para a alma do ser humano paraíso, desde a criação do mundo. Mas deixa claro na passagem que o inferno não é um lugar para nós, os filhos de Deus. O inferno foi criado para o demônio e os seus anjos. Primeiro, deixa claro que existe o demônio. Deixa claro que não é só um, são vários. E deixa claro que o inferno não é para o homem. A vontade de Deus é que o inferno seja para os demônios. Mas, na nossa liberdade, livremente escolhemos o pecado.
Tem um testemunho de uma mulher chamada Glória Polo, que ela é colombiana. E ela foi atingida por um raio. Depois até podem ver, no YouTube tem esse testemunho, viu? Os meninos aí da coordenação. Estava andando, foi atingida por um raio, ela e outra pessoa, a outra morreu na hora. E ela foi levada e ficou em coma. E aí ela voltou à vida. E ela voltou lembrando do que aconteceu quando ela estava na experiência de morte. A igreja autoriza que Glória Polo dê esse testemunho. A igreja não fala que com todo mundo vai ser assim, mas autoriza que ela fale porque com ela foi assim. A pedagogia de Deus com ela foi ela morrer, voltar à vida e lembrar do juízo particular. É verdade que todos nós vamos ter o nosso juízo particular. Quando a gente morrer, cada um vai ter o seu tete a tete com Deus, né? Glória Polo teve e voltou à terra. E ela dá um testemunho. E uma das coisas que ela fala é assim, que quando ela morreu, que ficou diante de Deus, ela ouvia ele falar com o ouvido dela, da voz dele, que o pecado que mais machuca o coração de Deus são aqueles de omissão. Sangra o coração de Deus. O bem que você poderia fazer e você escolheu não fazer. Isso é o que mais fere o coração de Deus. Você era livre para fazer o bem. Você era livre para amar. Você era livre para dar de comer a quem tem fome. Mas você escolheu não. Ela diz que ele fica gritando. Era eu ali com a mão estendida naquela calçada. Era eu. E ele vai elevando a voz, enfatizando a presença dele. Ela viu a cadeira dela no inferno, que ela ia para lá. E Deus fala assim, você só não vai para o inferno agora. Porque um pobre ficou sabendo do que aconteceu, do raio que lhe atingiu, e me pediu para ter misericórdia de você não morrer. Por amor a esse apelo, você vai voltar para a terra. E ela conheceu esse irmão, esse pobre, um camponês, que rezou por ela. Hoje foi no tribunal lá para o nosso irmão na sentença, né? E o irmãozinho Jesus Cristo foi meio com outro assim, se bateu em ele, né? Estava com fome, né? Mas na frente, para não ter outro estiver de novo, aí viu Jesus, né? Os dois estavam com fome. Aí a pregação na porta do meio dos dois. Essa semana todinha eu estou sempre tendo umas revelações, né? Sim. Só que o que está falando, né? Então, mais as pessoas têm uma atividade, um lado dele, entendeu? E vão quebrar, né? Tem que ser uma parede, por isso, tudo isso, tem que massa, né? Dá para cá, para as pessoas do povo, para olhar, né? O cadastro da semana, isso vai dar, as coisas que ele bota no ver assim, acreditar, entende? Para mim, realmente, ele dá a minha fé, né? Como que ele fala do ontem, ele falou, exaltar a fé, né? Esse está fé, né? E eu imagino, eu tinha que pegar aquela oportunidade muito tarde, e uma tardezinha para ir para o outro, perto da feira. Eu estava achando para ele mais conversar, né? Aí estava perto do ele, nem falar, aí então, foi quando ele percebeu, nem a gente queria me falar, né? Chegou não sempre. O próprio Cristo. O pessoal da gravação, o Daniel está dizendo dessa experiência, né, que ele teve com dois irmãos de rua, com fome. E é engraçado isso, porque assim, não é fácil entender que o pobre é Jesus. Não é algo assim que a gente cresce, aprende. Pelo contrário, a gente pensa que Jesus é uma outra forma, né? Então você vê essa cena, o irmão pega a mão, bota no lixo, pega a garrafa e bebe. E ali é Cristo, o nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso Senhor. Parece que é difícil assim entender. Por isso tem que ser um exercício diário. Porque senão você vai ficar cego de novo, entende, pessoal? Não é Jesus, não. É como se fosse. Relativiza essa presença. Será que é Deus mesmo, todo-poderoso ali naquele irmão? Que um dia era eu. Que um dia era eu pegando no lixo, bebendo água do esgoto. Era Cristo mesmo, era a carne dele. Será? Na realidade, Camila, eu acho que ali é usado o espírito maligno, né? Fazendo que a criação de Cristo venha passar vergonha, né? Como a gente estava falando, que
Porque o inimigo que existe, que aqui a gente não pode ficar mascarando, existe o demônio, existe o inferno, e eles lutam pela sua alma. Porque a forma que eles têm de atingir Deus, ele é atingindo. Se Deus cria o céu para os filhos dele e o inferno para o demônio, é claro que se um filho de Deus vai para o inferno, ele fica triste. Deus, ele sofre, né? Ele tem um coração de carne. Então, como é que é o nome mesmo? Como o Cleiton está falando, né? Essa vergonha, não acreditar que é Jesus, essa tentação, que é uma tentação, ela é constante. Ela é constante. Então, o pecado quer barrar a graça de que o pobre também, Jesus também está no pobre, encarnado, é a carne dele. Com certeza, durante o dia, você tem outras tentações, né? Da murmuração, da preguiça, da pornografia, da falta de castidade, da falta de paciência, de ser egoísta. Os impulsos da carne, eles existem. Nós não somos anjos. Alguns até tem cara de anjinho, mas não é. É carne, é sangue que corre aqui na sua veia, irmão. Então você tem que aprender a lidar com os seus instintos, com a sua ira, porque lá na rua você resolvia as coisas do seu jeito, não? Queria brigar, queria dizer como era. Aqui na casa não é assim. Tem um episódio do The Chosen, eu não lembro qual é o apóstolo que vai seguir Jesus. Aí ele chega para Jesus, estou pronto, com uma espada assim, bem bonitona, uma adaga. A Jesus, o que é isso? É minha arma. Aí a presença de Jesus pega, posso ver, posso? Bonita, afiada. Joga fora. Lá no rio. Quase que o cara vai junto, sabe? Mas Jesus, é o que eu vou te proteger. Se quer me seguir, não é assim. Igual quando pegam Jesus para levar ele para ser crucificado, Pedro vai, pega a espada da bainha e corta a orelha do soldado. Aí Jesus fala, poxa vida, Pedro, vem cá, meu soldado. Aí devolve a orelha do cara. Pedro deve entender, meu Deus, como é o vilão, né? O assassino dele, ele está curando, ele está cuidando, era para matar. Não, meu reino não tem essa violência. A violência que Deus quer é de você segurar a sua língua para não esculhambar o irmão. É de você segurar a raiva para não agredir o irmão. É você dar a outra face quando você é humilhado. É você querer o último lugar. E o último lugar não é só o da fila não, ali do almoço. É de não querer ser reconhecido. É de não querer ser aplaudido. É de não querer ser elogiado. Uma vez Francisco de Assis estava revoltado, chateadíssimo. Ele foi lá para a cruz de Jesus, começou a chorar. Você me esqueceu, aí chorava. E batia assim a mão no chão. Senhor, você esqueceu de mim. Hoje eu não fui humilhado. Hoje ninguém brigou comigo. Hoje eu fui elogiado. Como assim? Está errado. Ninguém me bateu hoje. Imagina você vendo, vai pensar que o cara é esquizofrênico, né? Você é doido mesmo. Não, hoje eu não fui perseguido. Hoje eu não fui caluniado. Hoje todo mundo concordou com o que eu falei. Hoje até me elogiaram. Jesus me abandonou. Porque não está parecendo que eu sou um seguidor dele, não. Tá bom demais. E o evangelho é claro. É humilhado. É escarnecido. É ignorado. É perseguido. Imagina o dia que você chega lá na capela, que lá eu quero partilhar contigo, cara. Cara, tá dando tudo muito certo, tá errado? Ninguém tá reclamando assim comigo. Ninguém tá me corrigindo. Estão me elogiando, dizendo que eu tô fazendo as coisas bem. Onde é que eu tô errando? Você pode falar, o dia que você fizer isso é um sinal grande de santidade. Porque é assim que os santos viveram. Padre Pio, 50 anos com as chagas do Cristo. Uma vez perguntaram, Padre Pio, dói? Aí ele disse, experimente pegar um prego e comece a rodar até sair do outro lado o sangue. Dói? Dói. Então dói muito. Padre Pio, ele ficava na adoração com a temperatura do corpo dele tão quente
que nenhum termômetro humano aguentava, explodia. Para verificar a temperatura dele, tinha que usar termômetro de cavalo, que era muito alto, 50 graus. Jogava um gelo nele, mas era o amor, então o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, consumia tanto Padre Pio, que ele já estava num grau além. Imagina o Chiquinho tá adorando ter que jogar fogo nele, ou jogar gelo nele. Gelo, Glau, que tá muito inflamado esse menino. Porque a sede é tão grande. É tão grande a sede que a gente tem de fazer a vontade de Deus, que o pecado não pode mais atrapalhar a pessoa. Não estou dizendo que você não vai pecar, mas a confissão, entende? Caiu, confessa. Tá querendo murmurar? Partilha com o coordenador. Olha, estou murmurando muito. O que eu posso ler? O que eu posso assistir? Como é que eu posso exercitar? Né? Ontem vocês aprendiam a exercitar a fé. Agora você vai aprender hoje a exercitar a mansidão, para não falar com brutalidade. Vamos ler aqui a passagem de Gálatas 5. Vocês abriram aí? Gálatas, capítulo 5, versículo de 1 ao 26. É o capítulo todinho. A gente vai lendo de pouquinho em pouquinho, tá bom? Qual é o termo mesmo, Carol, que falou? É o pecado como uma forma de barrar a graça. O pecado é uma forma de, né? Porque assim, a gente está vendo muitas graças. Sim. O que é que pode impedir a graça de Deus? Sim. O pecado é uma das coisas que pode impedir. Então a gente tem que romper com o pecado. Por mais que seja difícil, tem que lutar todo dia. Não se render. Nunca. Nunca se entregar. Sabe o que é engraçado? Esse 6 no primeiro também. No final, se você quiser, eu vou explicar um pouco. Tá bom. Quem não tem a Bíblia escuta e quem tem acompanha. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí para você, escute bem. Ficai, portanto, firmes e não vos curveis de novo ao jugo da escravidão. Quem aqui já se curvou uma vez para o jugo da escravidão? Qual foi a escravidão? Cocaína, o crack, a prostituição, o crime, as facções, no nosso caso, o dinheiro, o trabalho, a família. Quando você ficou dependente afetivamente de alguém e foi se submetendo a humilhações, você vivia escravo. Né? Quando você tinha que prestar conta com o traficante, e bajulava o traficante para você não receber uma pena, e comia do lixo. Você já se curvou ao jugo da escravidão. Por isso que é um alerta. Ficai firmes e não vos curvei de novo. Certo? Essa palavra ela é bem atual. Sou eu, Paulo, que vos digo. Se vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. E declaro novamente, todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a observar toda a lei. Já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei. Decaístes da graça. Quanto a nós, isso aqui é falando, pessoal, para aqueles que não estão no Espírito, aqueles que estão na carne, na própria vontade, no egoísmo. Quanto a nós, comunidade de vida lumen, é pelo Espírito, em virtude da fé, que aguardamos a justificação esperada. Pois em Cristo Jesus, nada vale estar ou não estar circuncidado, mas a fé que age pelo amor. É bem diferente essa tradução, né? Tem uma Bíblia mais de uma fala mais. Vou até começar de novo, certo? Qual é o capítulo? Qual é o versículo? 1. Começando no 1.
libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes, como pessoas livres, e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que eu os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isso mais uma vez. Repito isto mais uma vez, que para qualquer homem que deixar que eu circundem, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês, que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo. Não são vocês. E não têm graça de Deus. Mas nós, aí sim somos nós, temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus, que os chamou, como dizem aí. Um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dará certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, e se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que eu sou perseguido? Se eu anunciasse isto, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Está falando que existe um homem que não é um homem de carne, né? São as tentações, que querem distrair vocês. E às vezes até conseguem. A tentação às vezes derruba você. Você pode pensar agora assim, nas suas quedas, nas suas fraquezas, naquilo que você poderia evitar e não consegue hoje. Aí são pensamentos, são sentimentos, são atitudes, são palavras, são a imaginação. Existem coisas, né, pessoas, situações para distrair você. Mas Paulo diz que ele não desiste e que ele acredita que essas distrações não determinam vocês. As tentações que vocês enfrentam, os pecados que vocês caem, né, a mentira, a inveja, a fofoca, não determina quem você é. E ele dá uma palavra aqui de coragem, de ânimo. Eu acredito em você. Eu acredito que você pode se arrepender dos pecados que você cometeu. Eu acredito que você pode procurar um sacerdote para se reconciliar com Deus, para que a graça possa fluir, para que a graça possa jorrar, para que a comunidade de vida do homem possa sim se santificar a cada dia por meio do seu sim. Aí o versículo 13, certo? Porém, vocês, irmãos, foram chamados para ser livres. Lembra que ele começa dizendo, não voltem ao jugo da escravidão? Não voltem a mendigar amor? Jesus ele não quer falar para você hoje assim, não volte a usar droga. Não é isso. Isso ele fala lá para São José, a triagem, certo? Os irmãos que foram acolhidos. Não volte a usar drogas. Mas para vocês não é mais isso que ele está falando. Porque ele nem precisa mais falar isso. Ele está falando, não voltem a me tirar do centro da vida de vocês. Não voltem a trocar as coisas de Deus pelas coisas da terra. Não volte a tirar Deus para colocar o dinheiro no centro. Não volte a tirar Deus para colocar o trabalho no centro. Não volte a tirar Deus para colocar uma mulher no centro. Não volte a tirar Deus do centro para colocar um homem no centro. Ao seu serviço, ao seu dom no centro. As suas qualidades no centro. Você entende como muda? A escravidão que Deus está falando aqui, não é porque você vai voltar para o braço do ferreiro. Isso aí já passou. A escravidão que ele fala é para você não querer ser dono de si. É para você não querer dizer o que vai ser da sua vida. Porque você não sabe. Eu também não sei. Quem sabe é ele.
Por isso que se tirar ele do centro, você vai voltar a ser escravo. Mesmo que você nunca mais use droga. Mesmo que você nunca mais coloque um cachimbo na boca. Mesmo que você nunca mais fique dependente daquele copo de álcool. Mesmo que você nunca mais trabalhe com o CV, para o GDS, sei lá o que, facção, seja lá qual for. Mas você pode voltar a ser escravo. A gente pode ser escravo de um jugo antigo. Aí ele alerta. Mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine você. A liberdade que Deus dá para você não pode ser uma desculpa. Ah, mas eu sou livre. Cuidado. Muito cuidado. Você foi criado para ser livre. Você foi criado para ser livre sem dúvida nenhuma. Mas, na sua liberdade, você pode se aprisionar. E subir o seu ego. E aí, tchau, humildade. Tchau, abandono na vontade de Deus. Se você já tem um monte de plano, como é que Deus vai planejar algo para você? Às vezes dá morte, né? Às vezes dá morte. Às vezes assim, exatamente. O pecado é a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte, né? Inclusive, Quando o pecado chama, é a morte chamando. inclusive quando é chamado aqui para ser livre, quando a gente somos livres e tem um autoconhecimento, cresce uma grande soberba, onde Deus abate a soberba novamente. Então é um alerta hoje para não deixar a soberba dominar você. Porque isso vai te escravizar, certo? A soberba vai te escravizar. Não é a droga, é a soberba. A vaidade vai te escravizar. Não deixa ela tomar conta de você. Renuncie urgentemente. A falta de castidade vai te escravizar. A pornografia vai te escravizar. A sexualidade desregrada vai te escravizar. Não permita. Não deixe isso acontecer. Porque a Carol está pedindo, Paulo estava alertando. Pelo contrário, que o amor faça com que você sirva os outros. Pois a lei inteira se resume em um só mandamento: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Olha que forte. O amor tem que ser o termômetro. Se vocês estão se degladiando, cuidado, porque vocês vão acabar se matando. E assim, pessoal, se matar não significa, nem sempre significa tirar a vida. É a morte da alma. Verdade. É a morte da alma. Você sabe o que é você estar morto? Vivo. Você está morto, perguntando vivo. Não queira isso de novo. Não faz sentido nenhum. Aí continua, certo? Versículo 16. Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Ó, eu já falei pergunta, hein? Versículo 16. Paulo falando, certo? Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Deixe, por favor, que o Espírito Santo conduza a vida de vocês e não a vontade de vocês e não o querer de vocês e não a carne da gente, porque a nossa carne é traiçoeira, não é verdade? Versículo 17. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito de Deus quer. E o que o Espírito de Deus quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso você, Chiquinho, você, Rodrigo, você, Valesca, você, Carol, não pode fazer o que você quer. Você pode fazer o que você quer, sim ou não? Não. Porque a carne é fraca. Porque a carne é contra o Espírito de Deus. Sou eu que estou falando isso? Palavra de Deus. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês,
Então vocês estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Aí ele vai deixar aqui, pessoal, características de coisas que são da carne, que por elas não tem nenhuma força. Mas se você deixa elas predominarem, você voltou ao jogo da escravidão de antes. Tanto que o Paulo alertou, você não ouviu. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, acesso de raiva, egoísmo, desunião, divisão, inveja, bebedeira, farras e outras coisas parecidas com essa. Ciúme é uma obra da carne. Não vem de Deus. Inveja não vem de Deus. Se você sente que está sendo invejoso, atenção. Você precisa ir pedir um aconselhamento. Você precisa partilhar com alguém da coordenação. Você precisa entender o que Deus saiu do centro para a inveja estar falando alto. Brigas, desentendimentos, contendas. Isso é cilada. Tem que dar atento. Você não pode ser bobinho. É porque todo mundo tem dias e dias, eu estou um dia mais invejoso. Nada disso. E se você morrer hoje, meu amigo? O que adiantou? Misericórdia. São frutos da carne, certo? São os pecados mais comuns. E se é pecado, impede o quê? A graça de Deus. A graça está sobre nós? Sim. O pecado pode impedir a graça? Você vai ficar atento? Claro. Ou vai ficar lesando? Tem que estar ligado. Pegar a visão. Mas o Espírito de Deus, versículo 22, produz amor, alegria, a paz. Isso aqui, ó. Isso aqui é a mais conhecido da gente. Paciência. Não é no seu tempo. Não é do jeito que você quer. Não é a visita da família do jeito que você quer. Com quem você quer. Para fazer o que você quer. Para dormir o que você quiser. Não é o celular do jeito que você quer. Para conversar com quem você quer. Para ver o que você quer. Não é a marca da roupa. Não é o tipo do tênis. Não é a vida sozinha, solitária. Não é a solidão. Ah, mas tem que andar encangado direto. Exatamente, bem-vindo. A delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Palavra do Senhor. Pessoal, essa passagem é muito clara, vocês não acham não? O que fica mais forte para você ouvindo isso? No versículo 9. Leia aí o versículo 9. Diz assim: como dizem por aí, um pouco de fermento toda a massa. Assim, o apóstolo São Paulo escreve aos Gálatas porque existia um povo que era separado. Não acreditava que ele poderia ser um profeta porque ele não era um dos 12 discípulos chamados de Cristo. Então tinha aquela panelinha dos consagrados e aqueles que viviam na carne. Aí por isso que ele escreve aqui para o Gálatas 6:1: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta,
vocês que são espirituais devem ajudar essas pessoas a corrigir, né? Ou seja, a pessoa que tem já essa maturidade espiritual tem que olhar para ela com compaixão. Mas assim, pra ti, de uma massa, o que fica mais forte pra tua vivência? Assim, por exemplo, o Paulo tá falando isso aí pra galera toda mesmo. Mas pra ti. Para mim, o que está dizendo é o seguinte, né? Que eu não posso fazer acepção de nenhuma pessoa. Não fazer acepção de pessoas. Está falando isso com o Cleiton hoje. Porque pode ser um pecado que ele carrega quando faz acepção de pessoas. Então ele vai crucificar isso. Porque quem está com Cristo também na crucificação. Então é natural, faz parte do processo. Seguir o Cristo e crucificar a minha vontade. Vai, Dani. Eu achei mais rápido quando eu fui hoje, né? Que estava lá no centro, ela estava sobre isso aí, sobre o pecado, né? E o Marcos me falou isso sobre aí, foi nessa parte aí que falou do pecado que é a parte do Senhor, né? Todos os pecados que é a parte do Senhor, né? Isso. E ontem foi uma dificuldade muito grande, a carne mesmo, dentro daquela carne que a gente faz, querendo fazer daquela luta muito grande, né? Sim. E daquela luta que eu estava passando, deu uma angústia dentro, aquele coração, vontade de chorar e tudo, aí eu quero o Santíssimo, adorar ali ao Santíssimo, entende? Isso. No primeiro que o Santíssimo passou um pedaço lá, a senhora me viu lá, adorou ele, vaziei, entende? Então teve uma situação da carne que tu quase cedeu, Sim. e logo veio a angústia. Sim. Quem já passou por isso? Por exemplo, você está numa situação, vamos botar aqui a raiva, certo? Ficou chateado com alguém. Aí você falou como não deveria falar, ou até bateu em alguém. Aí na hora você acha que extravasou aquela raiva. Mas depois o que fica no coração? A angústia. Uma decepção, um arrependimento. Ou então pior, um sentimento de vingança. Ou um sentimento de eu fiz o que eu devia fazer. Porque eu sei o que é o certo. Aí vem a prepotência. Aí vem a soberba. Porque é a obra da carne. Então vai gerar frutos de carne, de dor, de sofrimento. Só que o Daniel, quando ele percebeu essa angústia, que já foi consequência de uma ação da carne, quando ele detectou o sintoma da angústia, alguma coisa está errada. Porque não é o fruto de Deus a angústia. É fruto da carne, a tristeza. O de Deus, na verdade, é o contrário, é a paz e é a alegria. Então eu vou para Deus. Aí ele ficou 1h30 lá no Santíssimo. Porque Deus vai trabalhando no coração humano. Porque a graça, quando vê o pecado, né, que está ali, ó, deixa muito claro, né, o que fica muito forte para mim também, é como é claro a diferença. Não dá para andar junto a carne e o espírito. Eles são contrários pela natureza. É uma luta todo dia. Todo dia é a luta, Então, se está sempre lutando, quem é que tem que sempre estar forte? A carne ou o espírito? Porque senão quem é que vai ganhar? E se a carne ganhar? O processo é muito mais doloroso. A carne ganhou quando o Daniel teve a situação que ele passou. Já veio a angústia. Já desanimou o cara. Se ele não tivesse ido para Jesus, se ele tivesse ficado no isolamento, fechado, não, eu vou ficar, não vou falar com, não vou me abrir não, com o Pedro nem com o Bloco não, vou guardar para mim, porque eu que sei o que é melhor para mim. Ia fermentar o que dentro do coração dele? Dor, pensamento de ir embora, vontade de que aqui não é o lugar dele, desânimo, desmotivação. Ele ia lá de novo para a rua, e depois do recomeço, né? Mas a graça agiu. Ele colocou em comunhão. Pedro, lá, fiz uma coisa, não foi muito boa, estou angustiado. A fraternidade como salva. Eu senti que o negócio que eu faço esse pecado, colocar a carne dentro de mim, fazer o pecado. Sim. Para praticar o pecado. Sim. Aí fiquei. Aí eu falei, uma angústia, ele tá de chorar, ele não vai garganta, eu fiquei mal. Eu triste, eu achava triste. E é isso que o inimigo quer. Porque, acho que foi o Glauco que falou agora assim, o salário do pecado é a morte. Porque quando você comete o pecado, e você vai
cedendo, se rendendo, não vai lutando, vai se entregando, a sua alma vai, ó, no chão. Aí nessa hora, que o demônio estava só esperando, ele vai e volte. Volte de novo para a escravidão. Esquece o que Paulo diz. Paulo quis alertar, não volte para o jugo esquece isso, volte. Venha. Ei, Carol, mas com licença, só para Paulo falar assim, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu não quero fazer, entendeu essa palavra? Sim. Né? E Exato. aquilo que eu não quero fazer, mas às vezes, pela vigilância, eu acabo, mas o importante é reconhecer e voltar. O que eu não quero fazer, eu faço. Muitas vezes a gente não quer fazer uma coisa e acaba fazendo. Por que será? Por que você comete o pecado se você não quer? Vigilância. A gente deve assim, perdoa as nossas ofensas, assim como, né? A gente não diz nem para perdoar. E por que a gente perdoa no momento, mas fica ainda aquela mágoa? Porque assim, eu não sei se eu sou só eu perdoo, mas ainda fico angustiado. E tipo assim, eu não consigo estar do lado da pessoa, eu perdoo tudo bem, mas ela não serve mais para estar do lado. Eu acho que vai ter a formação sobre perdão. Porque isso que ele está falando também, o perdão é uma decisão. Não é assim um sentimento. Se eu sinto que eu não perdoo, mas eu estou decidida a perdoar, já está valendo. Mas é um processo, sabe? Tudo isso, pessoal, assim, né? O processo de conversão, de não fazer o mal que eu não quero fazer, mas eu faço, está muito entrelaçado com a forma e com a radicalidade que você vai abraçando a palavra de Deus. Por exemplo, você quer seguir o Cristo, você quer romper com o pecado, porque você não quer atrapalhar a graça. E o pecado atrapalha a graça, então eu não quero pecar. Eu quero seguir o Cristo. Aí está dizendo aqui, né? Para seguir o Cristo, eu tenho que crucificar também a minha vontade. Eu tenho que crucificar também o meu querer. Então é um processo, que não é uma mágica, não é um botão. Se eu quero seguir no caminho de santidade, eu preciso a cada instante cultivar a minha vida de oração, o meu morrer para si mesmo, porque vai se tornando um hábito. Não vai se tornando só uma coisa aqui, uma coisa lá. É natural. Quando vir a raiva, eu já não vou conseguir mais ficar tanto tempo sem perdoar. Eu vou logo resolver para aquilo não me aprisionar, porque eu não quero voltar à escravidão de antigamente, como diz a palavra de hoje. Se eu quero seguir o caminho de Deus para mim, eu vou seguir todo dia querendo ou não, estando afim ou não. Se eu briguei com meu irmão, eu não vou dormir sem me reconciliar com ele. Eu não vou permitir isso mais, porque não dá mais. Se eu cair na castidade, eu vou me confessar hoje lá no padre. Se os meus olhos me levam a pecar, eu vou agora começar a olhar outras coisas. Se aquela amizade me leva a falar coisas que não é sadio, eu não vou ser amigo. Porque eu vou falar mal de alguém, eu vou falar da menina, eu vou falar da roupa. Então muda. É simples. É simples, mas é difícil. É simples, mas querer é difícil. Porque a gente aprende a querer o prazer das coisas, a vida boa, a gente não quer dificuldade. A gente quer o que custa menos, porque o que custa muito dá muito trabalho. Mas é isso. O caminho do céu é o que custa muito. Porque se custa muito, vale muito. Se não custa nada, não vale nada. Um casamento em Deus custa muito ou não? Custa. Ou é mais fácil trair a esposa quando estiver cansado da rotina? Mais fácil. Mas aí o seu casamento não vale nada, cara. Não vale a pena você ressignificar. Você passar 1h30 no Santíssimo. Você está entendendo? Como é mais ou menos o esquema? Eu vi, né? Só para eu explicar melhor o que eu quero falar. Lá em João, capítulo 2, é a página 443. Não, João 2. Quando ele 1443 a página. 14. É no livro de João, o Evangelho é a carta. A primeira carta de João 2. Outra página 4, 1443. 1443. A mesma coisa da minha. Vem pra cá, vem, pessoal, vem, porque fica pra quem tá na Não, final. eu vou ler. Vem. Aí eu leio aí o capítulo 2. Está falando da confusão, né? Pode.
aqui é uma 14:43. É, vai, 14:43. Aqui é só o capítulo 2. Cristo ajuda, né? Tem. Ó, o Glauco sugeriu a gente ler aqui, que reforça a confissão, não é isso? É o capítulo 2 todinho? Tudo aí. Meus filhinhos, escrevo isto a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Então, valeu, Glauco, excelente. O pecado, quando ele vir, não é que se você pecou, você nunca mais, né? Está aqui, o Glauco contou muito bem. Confessa, se arrepende e segue. Não fica também murmurando, lembrando, lhe aprisionando. Rapaz, Cristo lhe perdoou. Se perdoe também. Agora, o máximo que você puder lutar para não pecar, você precisa lutar. Para o seu próprio bem, para você não ficar voltando à escravidão de antigamente. Para você não ficar imaturo. Para você não ficar caindo, levantando, caindo. Não. É para você ter uma estabilidade. Para você ter uma seriedade. Porque quando você está bem, quando você está com uma maturidade humana boa, uma maturidade espiritual equilibrada, com a vida de oração em dia, convivendo bem, diante dos relacionamentos que vão se desgastando, você tendo a sabedoria para conversar, para articular, a graça vai fluir com mais força. Você não vai estar atrapalhando a graça de Deus. O pecado que a gente comete não vai estar atrapalhando a graça de Deus. Porque não é você que atrapalha a graça de Deus, é o pecado. E você não é o seu pecado. Você não é o seu defeito. O teu pecado, ele não te determina. Porque senão nenhum de nós estaria aqui. Carol, por exemplo, ele falou do perdão, o Paulo falou, mas o irmão falou assim, Davi, tu vai botar pro papelão de novo. Né? Aí ele falou isso pra mim. Eu perdoei ele. Isso. Perdoei ele, mas eu nem sabe onde tá mais do mesmo jeito. Com ele, não tô nada contra ele. Mas Feriu ele você. vai ver. Claro, se um cara chega pra você que já morou pra mim e fala, você vai botar papelão de novo, é uma maldição que o irmão tá jogando. Entende? Agora, diante dessa atitude do irmão, se nós seguimos o Cristo e queremos estar unidos a Cristo, devemos crucificar a nossa raiva, que dá raiva, a nossa decepção e a nossa dor. Crucifica com Cristo, só se une a Ele. Amém, meu irmão. Mas em nome de Jesus está repreendido. E eu espero que você venha comigo para o céu. O ideal, entende, pessoal? Já aconteceu assim, sabe, Carol? Comigo assim, antes de eu ir para aqui para São Francisco, quando eu estava no curso, mas já fazendo dominó, o irmão estava olhando o celular e nessa época eu não tinha celular. Eu nunca gostei também de estar olhando o celular dos outros, né? Então você queria postar desenho, postar mulher, dançando. Aí eu pedi para a Neto, não, meu irmão, leva a mão, você sai daqui pro seu celular. Aí, entendendo? Aí ele saiu lá na frente e pegou e disse assim, olha, e ele estava perto de se empregar. Aí ele disse assim, tu com essa tua besteira, mano, só que com teu celular tu vai acabar caindo e vai lá para fora beber cachaça. Vai chegar ferido, como tu chegou ferido na hora. Aí o galera disse assim, irmão, obrigado pelas suas palavras, Deus te abençoe e abençoe comigo e teu trabalho. Isso. Uma semana ele arrumou o trabalho, uma próxima semana ele foi-se embora. Foi-se embora com o que desejou para mim. Né? Bêbado, chegou na portaria bêbado, entendendo? Discutiu com o próprio irmão também, que estava lá e foi entrar e foi morar, numa casa lá fora, entendendo? Aí eu assim, eu não gosto de reagir e jogar praga pro irmão não, sabe por quê? Porque ela volta. Ela volta. É assim, ó. Na verdade, a gente tem que ter duas coisas. O irmão que falou isso pro Chiquinho e que falou isso pro Davi, será que foi o irmão ou ele cedeu ao pecado? Cedeu ao pecado. Ou ele caiu numa cilada? A primeira coisa é essa. Porque Deus, ele não cria ninguém ruim. Vocês concordam? Tudo que Deus cria é bom. Inclusive nós, todos nós. Mas se o irmão, ele não está focado na palavra de Deus, ele pode ser instrumento para o mal, para falar isso que não devia. Mas, em toda situação de pecado que aparecer para você, seja por um irmão que está ali tirando a sua paz, seja uma distração, um celular, uma mulher, não sei o quê, você tem sempre a opção de escolher o céu. Sempre. Você pode reagir da mesma forma,
com o pecado também falando em você, ou você pode se abrir à graça e falar como é que Jesus iria agir. Porque também já falaram coisas para Jesus. E ele, com a sabedoria de Deus, o Espírito Santo, porque o Espírito que age em nós, nos santifica, nos fortalece e nos conduz, ele vai nos dar a palavra certa. Ou a carne em nós fraca, a nossa carne fraca, vai falar mais forte. E aí vai jogar uma palavra que não deveria, vai desejar o mal que não deveria. Vai que... Fala, Glauco. O Cláudio falou justamente sobre isso daí. Ele mandou no primeiro capítulo 6, primeiro versículo. Por aqui, para não demorar muito. Tá, lê. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa e se corrigir. Mas façam isso com humildade. Tipo assim, né? Tava falando aí, né? Tava falando pra ele do papelão, né? Sim. Deve ajudar aquela pessoa, corrigindo aquela pessoa, entendeu? Porque aquela pessoa não tá bem. Isso. Se o cara chega em você e fala, você vai botar o papelão, não é você que tá mal, é aquela pessoa que não tá bem. Perfeito. Aí a palavra de Deus falou aqui, ó. Mas faça isso com humildade. Perfeito. E tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Tipo assim, no caso de ele se sentir tentado, ele tem que chegar, irmão, que é isso? O que está acontecendo? Quer uma baixinha, quer uma oração, então, você quer que eu reze com você, você quer que eu leve para o coordenador, para fazer uma baixinha, quer que eu fale um quadro, uma opção para você? É muito legal isso que o Glauco está falando, porque nas relações da gente aqui do dia a dia, o demônio ele vai semeando mal. Deus não semeou bem? Não tem o semeador saiu a semear e foi lançando as palavras de vida eterna? O foco da gente são essas palavras. Mas o joio vai sendo jogado também por Satanás. E ele está um pouco na leve, né? Porque sabe que nós se reunimos todo dia para falar de Se está tendo chuva de graça, e o que pode Ele sabe resistir, com isso, e ele o que tem pode que- atrapalhar a graça é o pecado, óbvio que ele vai querer o pecado pra gente. É claro, pessoal, é lógico. Basta você raciocinar. Se Deus quer derramar graça e o pecado barra graça, então bora jogar o pecado nessa casa. Bora jogar o pecado na casa que cada um que está assistindo, na comunidade de vida Lumen. Mas a gente pega isso que o Glauco falou. Quando o irmão vem com a ira, com a inveja, com a fofoca, com a mentira, com o ciúme, com as obras da carne, ele não está bem. Mas até para eu falar, eu tenho que ter humildade, porque senão eu posso cair na mesma ciladinha. Vou falar aqui eu que sei o que é, eu não sei de nada também. Eu não falei nada, eu só fiquei calado, mas gostei. Aí teve uma palavra que eu escutei, amar todos, não é preciso eu gostar de todos. Processo. Amar no silêncio. Porque aqui na comunidade vida, nós somos uma família. Então a gente vai conviver com todos, vai querer o céu para todos, vai tentar amar a todos. Mas a gente está sendo formado e preparado para isso. Porque agora a forma que a gente olha para todo mundo da obra Lumen são nossos irmãos. Se a gente é uma família e aqui as casas são família, todo mundo é irmão. Então acaba que os conflitos, se eu tenho um conflito com a Lívia, com a Camila, com a Mari, com o Pedro, poxa, mas peraí, não é contra eles que eu estou aqui agindo. É contra o pecado, porque eu não quero compactuar com o pecado. Então será que hoje convém eu calar? Será que hoje convém eu amar e exortar? Será que hoje convém eu silenciar e depois marcar uma partilha quando as emoções estiverem mais calmas? Será que convém eu ignorar? Fingir que não existe? Nunca, essa nunca é uma opção. Vamos ficando em pé? A gente regar um pouco com isso? Pode ser? Feche seus olhos um pouco. Coloca a mão no teu coração. Vamos falar o Espírito Santo. Ele quer soprar em nós. A graça está sobre nós. O pecado pode barrar a graça. Mas, Senhor, nós não queremos o pecado. Nós queremos dar livre acesso à Tua graça. As luzes vão sendo apagadas. Você vai ficando numa postura mais ativa de oração. Agora é a Tua resposta para Ele. Você já ouviu muito, né? Aqui é só uma hora a gente conversando, falando a palavra de Deus. Agora o teu corpo, a tua alma, o teu pensamento vai se voltar exclusivamente para você e Deus.
Vem, Espírito Santo, age em nós, porque sem ti nós não podemos fazer nada. Mostra para cada um de nós agora quais são os pecados mais comuns que a gente vem cometendo, porque existe pecado. Quais são eles? Vai dando nome no teu dia a dia. É a soberba, é a preguiça, é a indiferença, é você achar que é autossuficiente, que não precisa de ninguém, porque você se basta. Será que você realmente acha que não precisa de ninguém? O que alimenta esse pensamento? É a ira, é a inveja. Você andou falando mal de alguém aqui nessa casa? E se você não falou, mas você pensou mal de alguém aqui nessa casa, renuncie isso agora, em nome de Jesus. Não vem de Deus, é obra da carne. E se é obra da carne, está te aprisionando. É o medo de ser ridicularizado que você tem, que faz você ficar alimentando uma soberba. Quando vem um direcionamento, você fica com raiva da pessoa que deu o direcionamento, porque você queria estar naquele lugar. Será que é inveja? Quando você vê o seu irmão, seus irmãos namorando, casando, noivando, e você fica com uma inveja. Eu merecia estar, ele não. Será que isso aí, dentro de você, ainda é marca de um coração egoísta, que está atrapalhando a graça de Deus? Quando você quer ficar só no seu quarto, não vê a hora de acabar o diário, não vê a hora de acabar a palavra encarnada, de comer, para ir se trancar, para ir se isolar, para ir ficar fechado em si mesmo. O fechamento em si mesmo. Vamos cantar reclamando o Espírito Santo sobre nós, para que Ele venha agir. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus.